Minha madrasta tóxica passou anos virando meu pai contra mim. Agora ele espera que eu seja sua advogada de divórcio gratuita depois que ela o traiu e engravidou de um colega de trabalho. Tenho 24 anos e sou advogada iniciante. Meu pai me pediu ajuda recentemente, mas recusei e agora minha família me odeia por causa disso. Há alguns meses meu pai cortou relações comigo depois de me chamar de mentalmente instável e ciumenta por algo que eu nem fiz. Minha madrasta, a pior pessoa do mundo, me acusou de empurrá-la da escada quando ela estava grávida em seu chá de bebê. Ela me odeia e quer que todos me odeiem também. Ela conseguiu fazer meu pai me odiar, embora eu já tivesse tornado isso possível. Minha madrasta, Vicky de 40 anos, e meu pai de 48 anos se casaram há 10 anos após 2 anos de namoro. Conheço Vicky há quase 12 anos e ela sempre fez o possível para tornar minha vida miserável. Não sei por que ela me odeia tanto. Desde o primeiro momento em que nos conhecemos ela não gostou de mim. Eu tinha apenas 12 anos e não tinha dado nenhum motivo para ela não gostar de mim. Ela sempre teve problemas de atitude e era abertamente desagradável comigo quando meu pai não estava por perto. Aprendi a odiá-la também. Eu era apenas uma criança e não entendia por que um adulto agia daquela maneira comigo. Estava acostumada a ser confiável para os adultos porque eu era uma boa criança, tinha boas notas e me comportava bem com todos, até com Vicky. Tentei ser legal com ela o máximo que pude, mas percebi que não importava o quanto eu fosse legal, ela nunca seria legal comigo. Então comecei a tratá-la da mesma maneira que ela me tratava. Se ela falava comigo rudemente, eu me certificava de retrucar em um tom pior. Se ela dizia algo que eu não gostava sobre minha aparência ou qualquer outra coisa, eu comentava sobre a aparência ou personalidade dela também. Mas sempre que meu pai estava por perto, ele só me dizia para parar, mas nunca dizia uma palavra para Vicky. Eu era literalmente a única pessoa que era repreendida e várias vezes fiquei de castigo por causa do que eu disse a ela, apenas em resposta ao que ela havia me dito. Eu nunca começava as brigas, mas de alguma forma a culpa sempre era minha. Achava isso muito injusto, mas tinha que lidar com a situação pois não tinha mais ninguém a quem recorrer. Minha mãe nunca esteve presente, ela abriu mão dos seus direitos quando eu era pequena e meu pai foi meu único responsável durante toda a minha vida. Mesmo antes de Vicky aparecer ele teve algumas namoradas, mas todas foram legais comigo. Infelizmente ele não levava nenhuma delas a sério, então não acabou ficando com nenhuma. Para ser sincera, ele também não me levava a sério. Eu sentia que era mais como um projeto paralelo para ele porque na maioria das vezes eu acabava passando meu tempo em casa com babás ou com minha avó. Ele nunca estava muito presente quando eu era criança e mesmo quando fiquei mais velha não consegui desenvolver uma conexão com meu pai porque ele estava ausente da minha vida ou simplesmente não estava interessado. Ele nunca apareceu em nenhum dos meus eventos quando eu era criança e isso sempre me deixava decepcionada, mas felizmente eu tinha minha avó e ela sempre tentava estar lá por mim. Perdi minha avó alguns anos depois de entrar no ensino médio e fiquei muito chateada por muito tempo. Parecia que eu tinha perdido minha única família. Na época eu estava morando com meu pai e Vicky, para ser sincera, era um pesadelo. Ela ficou ainda pior depois de se casar com meu pai. Agora que ela sabia que não iria a lugar nenhum e que meu pai sempre a colocaria em primeiro lugar, ela começou a me atacar ainda mais. Ela era rude comigo e fazia todo tipo de comentários indesejados sobre mim e eu deveria simplesmente lidar com ela em silêncio. Toda vez que eu tentava discutir com ela ou dizer para ela calar a boca, meu pai me repreendia e dizia que eu não tinha permissão para falar com ela daquela maneira. Depois que minha avó faleceu, Vicky começou a fazer comentários ainda piores. Ela me provocava dizendo que agora que eu não tinha ninguém para me defender eu estaria ferrada. Era verdade e por isso doía ainda mais. Ela me disse que iria garantir que meu pai me expulsasse de casa antes mesmo que eu tivesse a chance de me aproveitar dele e exigir que ele pagasse minha faculdade. Ela pegaria todo esse dinheiro e compraria algo legal para si mesma porque isso seria mais útil do que me mandar para a faculdade já que eu era uma idiota. Essa parte não era verdade porque eu era uma aluna nota 10 e sabia que ela estava apenas tentando me irritar, mas sempre me deixava nervosa. Era um ciclo horrível. Ela dizia algo muito cruel para mim, eu ficava furiosa. Dizia algo para tentar me vingar e então meu pai me castigava. Mesmo quando eu tentava avisá-lo de que estava com uma interesseira, ele não acreditava em mim e dizia que eu só estava sendo territorial em relação a ele. Ele não apreciava isso e era muito frustrante. Em certo momento eu simplesmente perdi a cabeça. Já havia passado cerca de 1 ano e meio desde que minha avó falecera e vi que vinha fazendo os piores comentários. Um dia cheguei em casa da escola já tendo tido um dia muito ruim porque alguém tinha derramado algo em minhas roupas sem intenção, mas havia arruinado meu visual. Além disso, estava com uma dor de cabeça terrível. Eu já estava muito irritada com como meu dia estava se desenrolando. Quando cheguei em casa, ao invés de me deixar em paz, vi que fez alguns comentários sarcásticos. Não lembro exatamente o que foi, mas no instante seguinte eu estava em cima dela tentando socá-la. A única vantagem que tive foi pegá-la desprevenida e ela foi completamente pega de surpresa, então consegui dominá-la e prendê-la no chão, mas quando ela percebeu o que estava acontecendo, a situação se inverteu e tivemos uma briga física muito intensa. Eu admito que foi extremamente errado e impulsivo da minha parte começar essa briga sabendo que ela era muito maior do que eu na época, pois eu era bem magra, não havia como eu enfrentá-la sozinha. Ela conseguiu se livrar de mim, mas eu ainda gritava descontroladamente, então ela me empurrou para dentro de um quarto e me trancou lá por horas. Só fui liberada quando meu pai voltou do trabalho. Ela nem se deu ao trabalho de avisar meu pai antes e ele voltou para casa à noite como de costume. Acho que passei cerca
cerca de 4 ou 5 horas trancada naquele quartinho apertado que tinha apenas uma janela muito pequena e era cheio de coisas, o que o tornava ainda mais apertado. Lembro-me de bater na porta periodicamente suplicando para me soltarem e prometendo que não a atacaria novamente, nem agora nem nunca. Sou bastante claustrofóbica, então aquilo foi um pesadelo total para mim, mas ela simplesmente me ignorou enquanto eu ficava lá dentro chorando e implorando para ser solta. Depois que meu pai voltou para casa, eles finalmente me soltaram e ambos estavam furiosos. Meu pai até disse que ia me mandar embora e ameaçou me denunciar às autoridades pelo que eu tinha feito. Eu estava arrasada e tive que implorar para que não fizessem nada disso e me deixassem ficar com eles. Prometi a eles que nunca faria nada parecido e que sempre me comportaria da melhor forma possível. Vi que estava muito satisfeita consigo mesma, apesar de ter sido ela quem foi atacada, mas pelo menos isso lhe deu uma desculpa para mim. Depois daquele incidente tive que cumprir minha palavra e me comportar da melhor forma possível, mesmo quando Vicky fazia comentários sobre mim e tentava me provocar. Eu apenas tinha que calar a boca e lidar com isso porque sabia que se tentasse falar com ela haveria sérias consequências e eu não estava pronta para isso. Eu também queria muito que meu pai pagasse pela minha faculdade. Eu não podia arriscar porque não tinha nenhum outro familiar que fizesse isso por mim. Eu tinha alguns amigos, mas não ia implorar dinheiro a ninguém. E pegar um empréstimo estudantil também exigiria o apoio dos meus pais. Essa foi a razão pela qual fiquei com eles e decidi não tentar me vingar de Vicky, não importa o que ela fizesse. Foi muito difícil dadas as circunstâncias, mas eu sabia que tinha que superar isso de alguma forma. Eu apenas continuei me consolando, lembrando que iria para a faculdade em alguns anos e não teria que lidar com ela. Então, finalmente, depois de me formar no ensino médio, saí de casa para a faculdade e todo o meu trabalho árduo valeu a pena. Meu pai realmente concordou em pagar pela minha faculdade, o que definitivamente não era algo que Vicky queria. Mas meu pai disse que só estava pagando porque para ele era um investimento e se eu me tornasse bem-sucedida ele recuperaria o dinheiro. Ele sabia que eu ia estudar direito e advogados ganham muito bem, então ele não estava preocupado comigo conseguir um emprego e devolver o dinheiro em algum momento. Eu disse a ele que devolveria o dinheiro, mas felizmente ele não colocou isso por escrito. E se você não tem nada por escrito, não é vinculativo de forma alguma, então sou livre para fazer o que quiser. De qualquer forma, depois que saí para a faculdade minha vida foi completamente diferente e finalmente fui dona de mim mesma. Eu não estava mais constantemente vivendo com medo de Vicky e meu pai e senti que podia respirar livremente pela primeira vez em minha vida. Fiz muitos amigos e meu tempo na faculdade será sempre memorável para mim. Eu acho que foram os melhores anos da minha vida. Eu voltava para casa nos feriados e ficava fora do caminho de todos. Eu preferia ficar sozinha e não permitia que Vicky arruinasse minha vibe com seus comentários e negatividade porque sabia que só precisava tolerá-la até a hora de voltar para a faculdade. Então foi muito bom. E assim que me formei na faculdade me mudei para um apartamento com alguns amigos. Em poucos meses encontrei um emprego em um escritório de advocacia e ainda estou trabalhando lá. Nós nos especializamos em questões relacionadas ao direito de família como divórcios e acordos de custódia. Você sabe do que estou falando. E é por isso que meu pai pediu minha ajuda especificamente. No entanto, depois do que aconteceu há alguns meses duvido muito que eu esteja disposta a ajudá-lo. No início deste ano meu pai e Vicky anunciaram que estavam grávidos. Fiquei um pouco surpresa por ela estar engravidando tão tarde e até ter decidido manter o bebê, mas pensei que era uma coisa boa. Talvez meu pai fosse mais presente na vida do filho desta vez. Eu os parabenizei e até compareci à festa de anúncio da gravidez. Foi mais uma formalidade porque se eu não comparecesse isso levaria a muitas perguntas e drama na família. Então decidi comparecer. Não tenho estado exatamente em contato regular com meu pai ou Vicky depois que me mudei e só nos falamos talvez uma ou duas vezes por mês. E eu só os visito nos feriados ou em aniversários ou eventos como este desde que eles me convidem. Papai ocasionalmente entra em contato comigo para perguntar como estou e eu faço o mesmo por ele. É mais uma obrigação do que algo que qualquer um realmente queira fazer. Vicky e eu não nos falamos. Honestamente, estou feliz por não ter tido nada a dizer a ela naquele dia e tenho certeza de que ela também não teria nada de bom a dizer para mim. De qualquer forma, mesmo na festa de anúncio da gravidez eu os parabenizei e dei um presente a eles. Vicky não me agradeceu e nem olhou para mim durante todo o dia. Na verdade fiquei aliviada por causa disso porque isso significava que ela não faria nenhum comentário ou tentaria me irritar como ela geralmente faz. Então foi assim que o dia passou e depois disso fiquei muito ocupada no trabalho. Então não os visitei até a hora do chá de bebê. Eles organizaram um grande evento e acho que Vicky devia estar no terceiro trimestre da gravidez. Não tenho certeza exatamente, mas lembro que ela estava muito grande e gingando por toda parte na festa. Meu pai estava muito ocupado socializando com os convidados, então Vicky precisava de alguém para acompanhá-la ao banheiro feminino em algum momento. Eu era a pessoa sentada mais perto dela quando ela precisou ir, então ela me pediu para acompanhá-la. Fiquei um pouco cética e perguntei se ela queria que eu chamasse sua mãe ou talvez sua irmã para acompanhá-la, mas ela me disse especificamente que me queria, e eu não ia dizer não para uma mulher grávida, então concordei. Não pensei muito nisso e a acompanhei até o banheiro feminino. Depois que ela terminou ao sair ela tropeçou na escada que levava ao andar. O banheiro feminino tinha uma pequena escada com 5 degraus que levavam até a porta, e foi aí que ela tropeçou e quase caiu, mas eu intervim a tempo e a impedi de cair. Pensei que ela fosse me agradecer, mas em vez disso ela começou a gritar comigo e me perguntou se eu era louca. Eu sabia que ela estava fazendo isso de propósito porque eu estava na frente dela. Não havia como eu tê-la empurrado ou feito tropeçar mesmo se eu quisesse,
e a expressão em seu rosto me dizia que ela estava fazendo isso de propósito. Ela estava gritando comigo para chamar a atenção para nós e funcionou. Todo mundo começou a olhar para nós em pouco tempo e então meu pai correu para o lado dela. Ele perguntou o que estava acontecendo e por que ela estava gritando comigo. E em vez de dizer a verdade, que ela estava descendo as escadas, tropeçou e eu a salvei, ela distorceu a história e disse a ele alto o suficiente para que todos na sala ouvissem que eu a tinha empurrado escada abaixo. Eu não podia acreditar que isso estava acontecendo e tentei argumentar. Eu disse a ele que não tinha feito nada disso, que ele poderia verificar as imagens de segurança se não acreditasse em mim, mas infelizmente aquela área era um ponto cego e não havia prova. Então era apenas a palavra dela contra mim e eu já sabia que estava ferrada porque se chegasse a isso eu sabia que meu pai sempre escolheria Vicky em vez de mim. Então ele escolheu acreditar nela e começou a gritar comigo também. Ele me chamou de psicótica e disse que deveria ter me expulsado no dia em que tentei atacá-la. Ele disse que nunca deveria ter me deixado ficar com ele porque deveria ter adivinhado que eu era mentalmente instável. Ele até me acusou de ter ciúmes de Vicky porque ela era tudo o que eu nunca poderia ser, já que ela era bem-sucedida e bonita e simplesmente melhor do que eu em geral. Ele disse que eu estava sempre tentando colocá-lo contra ela por nada além de puro ciúme. Ele me chamou de psicopata e disse que não queria mais me ver por perto, então eu precisava sair antes que ele chamasse a polícia. Todos os outros na festa também estavam me dando olhares estranhos e parecia que todos estavam contra mim naquele momento. Então, em vez de tentar discutir, apenas aceitei meu destino e fui embora. Eu já estava muito humilhada e não queria prolongar o assunto tentando brigar com meu pai. Eu sabia que não adiantava falar com ele e ele já tinha dito muitas coisas que eu não queria ouvir mais sobre o que ele pensava de mim. Então saí e desde então não tenho contato com meu pai. Bloqueei ele e estou tentando seguir em frente com minha vida. Na verdade, também não tenho contato com mais ninguém da minha família porque sei exatamente o que eles pensam de mim agora. Foi difícil no começo, mas eu já havia me distanciado emocionalmente do meu pai há muito tempo, então aceitei isso rapidamente. Não tive notícias dele por alguns meses e nunca pensei que ele me procuraria novamente, mas há uma semana ele me ligou de um número diferente e me disse que precisava da minha ajuda. Eu não consegui imaginar para que ele precisaria da minha ajuda e fiquei curiosa para saber, então concordei em encontrá-lo para almoçar um dia. Quando nos encontramos ele parecia muito chateado com alguma coisa, e depois que falei com ele entendi. Aparentemente ele começou a suspeitar que o bebê não era dele logo depois que Vicky deu à luz, foram a cor da pele e os traços que revelaram porque o bebê era um pouco mais moreno e não parecia caucasiano. Meu pai é branco e Vicky também, então era improvável que eles tivessem um bebê com um tom de pele mais escuro. Vicky tentou convencê-lo por semanas de que o bebê era dele, mas acabou desistindo e contou a verdade porque não havia mais sentido em mentir para ele. Ele já tinha descoberto e só precisava ouvir isso dela. Aparentemente Vicky estava saindo com um colega de trabalho na época em que engravidou. Ela não esperava que o bebê fosse dele porque eles só se encontraram algumas vezes e depois disso ele se mudou. Então ela não o encontrou novamente. Ela simplesmente assumiu que o bebê seria de meu pai. Mas agora que não era verdade, ela não podia mais mentir sobre isso. Quando meu pai descobriu a verdade, ele saiu de casa e começou a morar longe dela. Fiquei bastante surpresa porque apesar de tudo sempre acreditei que pelo menos eles estariam lá um para o outro. Muitas coisas, mas eu nunca a considerei uma traidora. Embora não possa dizer que estou surpresa porque uma pessoa terrível é sempre uma pessoa terrível em geral. Meu pai me disse que Vicky nem se deu ao trabalho de tentar falar com ele depois que ele saiu de casa e ele finalmente chegou à conclusão de que já que ela não ia procurá-lo e ele não tinha certeza se seria capaz de perdoá-la mesmo que ela falasse com ele, a melhor coisa a fazer era se divorciar. Ele disse que não estava feliz com isso, mas era a única coisa que ele faria. Fiquei com pena dele, mas não tinha certeza se isso tinha algo a ver comigo. Pensei que talvez ele fosse se desculpar por me tratar mal a vida toda e tentar ser um pai melhor. Eu estava errada, obviamente. Ele só estava falando comigo porque queria que eu fosse sua advogada de graça. Nem sei por que achei que ele iria querer se desculpar comigo. Ele obviamente não é esse tipo de pessoa, nem acha que fez algo errado. De qualquer forma, disse a ele que não faria nada de graça por ele e o melhor que eu poderia fazer era colocá-lo em contato com meus colegas de trabalho e pedir que fizessem isso por ele. Mas eu não faria nada por ele. Eu não era obrigada a ajudá-lo e estava até me oferecendo para colocá-lo em contato com meus colegas de trabalho como um favor. A única razão pela qual disse isso foi porque eu não queria me envolver neste caso. Disse a ele que não estava disposta a me envolver e desejei-lhe sorte, mas ele realmente ficou chateado comigo. Ele começou a brigar comigo no restaurante onde estávamos almoçando naquele dia e começou a me acusar de ser ingrata e mimada. Achei muito injusto da parte dele me acusar de qualquer coisa porque ele me tratou muito mal a vida toda e nunca se preocupou em construir um relacionamento comigo. Ele chegou ao ponto de me chamar de mentalmente instável e ciumenta da Vicky. Então eu não tinha motivos para ajudá-lo neste momento. A única razão pela qual ele me abordou foi porque pensou que eu faria algo por ele de graça. Ele então me lembrou que foi ele quem pagou pela minha faculdade. Então eu devia isso a ele. Então decidi lembrá-lo que ele só concordou em fazer isso porque achava que eu o reembolsaria. Então não era como se ele estivesse me fazendo um favor. Ele literalmente exigiu que eu o ajudasse, mas eu apenas ri na cara dele e saí do restaurante. Desde então ele e minha família têm tentado incansavelmente me fazer falar com ele, tentando me fazer sentir culpada e me manipular para ajudá-lo. Eu nem entendo o que fazer agora já que me rejeitaram por me recusar a ajudar meu pai de graça depois que ele me descartou e escolheu acreditar na minha madrasta.
Atualização. Decidi cortar relações com meu pai e também bloquear todos os meus parentes. Estava ficando muito tóxico para mim e eles estavam constantemente tentando me pressionar a concordar em ajudar meu pai. Eu apenas disse a eles que se eles realmente querem ajudá-lo, talvez devessem encontrar um advogado para ele em vez de tentar me incomodar, então bloqueei todos eles. Eu só permiti que eles tivessem acesso a mim até agora porque eles não fizeram nada de errado comigo. Ou assim eu acreditei, mas não me defenderem. Mesmo quando eu era criança já era errado o suficiente. Todo mundo me deixou ser intimidada e não disse nada por muito tempo. Mas agora que meu pai está sendo enganado, todo mundo tem algo a dizer sobre isso e quer defendê-lo. Duplo padrão em outro nível. Mas de qualquer forma, isso não me diz mais respeito e eu simplesmente não me importo com nada disso. Quero continuar trabalhando em paz e só espero que eles fiquem fora da minha vida agora. Atualização 2. Ouvi de meu primo, com quem ainda estou em boas relações, que meu pai iniciou o divórcio e está com um dos principais advogados de divórcio do país. Eu sei que vai ser caro, então nem entendo por que ele iria querer fazer isso de graça. Ele tem dinheiro, só não estava disposto a gastá-lo e pensou que se conseguisse meus serviços de graça não haveria nada melhor do que isso. Ele nem se desculpou por nada e achou que eu o deixaria pisar em mim. Bem, eu ganho meu próprio dinheiro agora e não dependo dele para nada, então não vou ser capacho dele. Honestamente, estou feliz que isso esteja acontecendo com ele e Vicky, porque depois da maneira como me trataram a vida toda, eles merecem totalmente. Na verdade, vou dizer, eles merecem um ao outro também. Eles são um casal perfeito. Atualização 3. Pelo que acabei de ouvir, aparentemente o divórcio não está mais acontecendo. Meu pai iniciou o divórcio há cerca de 2 semanas e de repente meu primo me procurou para me informar que eles decidiram trabalhar no casamento e tentar superar isso. Eles cancelaram o processo de divórcio e estão procurando um conselheiro matrimonial. Eu não conseguia parar de rir quando ouvi isso porque, meu Deus, isso é tão ridículo. Não consigo imaginar um homem que se preze que ficaria com uma mulher como ela, mas acho que meu pai realmente não tem amor próprio. Estou muito feliz que meu primo esteja do meu lado, porque senão eu não receberia nenhuma fofoca da minha família. Aparentemente sou um dos tópicos favoritos deles porque eles constantemente falam sobre como sou ingrata e como fiz mal ao meu pai, que ninguém merece uma filha como eu, pelo menos não alguém como meu pai. Concordo com eles, certamente não merecem alguém como eu. Atualização 4. Faz quase 1 ano desde a última vez que falei com meu pai. Não tive nenhuma interação com ele desde então. Pelo que sei, eles se mudaram e estão criando filho com a ajuda de Vicky e sua família. Eles se mudaram para o Missouri para começar do zero e estou muito feliz porque isso significa que eles estão longe de mim. Recentemente recebi minha primeira promoção e minha vida está indo muito bem. Não tenho contato com ninguém da minha família, exceto meu primo. Comecei a namorar um dos meus colegas de trabalho e as coisas estão se desenvolvendo com ele. Já faz 6 meses e sinto que fomos feitos um para o outro. Já conversamos sobre isso e ele também sente o mesmo por mim, então sei que não é unilateral. Esta é a primeira vez que me sinto realmente amada por alguém e me sinto tonta só de falar sobre isso, mas estou muito feliz. Sinceramente, parece que assim que meu pai e Vicky saíram do estado as coisas começaram a melhorar para mim. Minha carreira está indo muito bem, tenho um namorado e amigos que me amam. Talvez eu não tenha uma família, mas meu primo é o suficiente para mim. Honestamente, estou indo muito bem e é tudo que tenho a dizer. Muito obrigada por demonstrarem tanta preocupação com a minha situação e pedirem atualizações mesmo 1 ano depois. Isso só mostra como às vezes pessoas que você nem conhece se importam mais com você do que sua própria família. Muito obrigada por tudo que vocês me enviaram. Nunca vou esquecer nada disso. Próximo relato. Abriguei meu irmão falido e sua esposa Rude por 6 meses. Consegui um ótimo emprego para ele, mas depois fui proibida de entrar na nova casa deles. Então invadi a festa deles para expor a ingratidão deles à nossa família. Tenho 32 anos, meu irmão tem 30 anos e minha cunhada tem 29 anos. Meu irmão, que chamarei de João, e eu éramos muito próximos, e eu era seu porto seguro para tudo. Da mesma forma também tinha um relacionamento muito próximo com minha cunhada, que chamarei de Emma. E amava meu irmão, ainda amo, isso é certo. Caso contrário eu nem sequer cogitaria me desculpar com ele por tudo que aconteceu, mas honestamente, eu não gostava de Emma. Não foi como se eu nunca tivesse tentado gostar dela, eu realmente me esforcei muito para gostar, mas era simplesmente impossível. Ela era um pouco pretensiosa demais para o meu gosto. Eu realmente não gosto de pessoas assim e ela é o tipo de pessoa que sempre despreza os outros se suas opiniões não se alinham completamente com as dela. Acho isso muito irritante porque penso que somos todos pessoas diferentes e devemos respeitar e celebrar isso em vez de desprezar as pessoas que não são exatamente iguais a nós. Por sorte para ela e meu irmão, eles eram muito parecidos e tinham muitos interesses em comum, mas pelo menos meu irmão não achava que era necessário desprezar outras pessoas. Por exemplo, ambos foram para a faculdade de administração onde se conheceram. Começaram a namorar quando estavam na faculdade e se casaram aos 24 anos depois de namorar por quase 5 anos. Na época do casamento eu já não gostava de Emma. Eles estavam juntos há 5 anos e nos encontrávamos várias vezes, mas toda vez que nos encontrávamos, seja em aniversários, eventos familiares ou feriados, ela sempre dizia algo muito irritante e isso me incomodava. Na maioria das vezes eu era o alvo dos comentários dela e isso tornava tudo ainda pior. A verdade é que eu vivo um estilo de vida muito pouco convencional e sei que muitas pessoas podem não gostar ou aprovar, mas tudo bem, eu não preciso da aprovação delas para viver da maneira que eu quero e fazer as coisas que eu escolho fazer. Por alguma razão ela acha que é necessário comentar sobre o meu modo de vida toda vez que nos encontramos. Para contextualizar, sou dublador e não é um trabalho muito convencional, admito, mas paga muito bem e recebo muitas ofertas e trabalhos também, então estou feliz com minha vida até agora. Já fiz audiobooks,
comerciais e muitas outras coisas, mas Emma colocou na cabeça que eu não tenho uma carreira muito estável e que se eu perder minha voz acabou para mim. Não sei por que ela pensa isso porque eu cuido muito bem da minha voz. Acho que isso faz parte do trabalho e é o meu instrumento. Acho ridículo da parte dela dizer coisas assim em público sobre mim, mas ela não acha que há nada de inapropriado na maneira como ela comenta sobre minha carreira. Há também o fato de eu ser mais velha do que ela, então definitivamente tenho um pouco mais de experiência. Ela não sabe nada sobre a indústria, mas acredita que como se formou em uma faculdade de administração muito conceituada tem o direito de comentar sobre o meu modo de vida. Eu não fui para a faculdade para ser honesta, eu não estava realmente interessada em estudos acadêmicos e poderia ter sido uma boa aluna se tivesse estudado, mas nunca me preocupei e estava mais interessada em outras coisas como esportes e teatro. Assim que me formei no ensino médio comecei a trabalhar, então não achava que a faculdade fosse importante para mim porque eu já estava ganhando dinheiro naquele momento. Eu era estagiária em uma empresa, mas comecei a fazer testes para comerciais e uma das pessoas no set achou minha voz agradável e foi assim que consegui meu primeiro trabalho. E desde então estou nessa indústria e tenho certeza de que sei mais sobre minha carreira e as escolhas que estou fazendo do que ela que não sabe nada. Sobre minha área de atuação, ela acredita que eu deveria ir para a faculdade, obter um diploma de verdade de uma faculdade de verdade e então continuar com minha vida para que pelo menos eu tenha algo para me apoiar se algo acontecer com a minha voz. Eu provavelmente teria apreciado o conselho se não viesse dela. Ela sempre faz questão de dizer essas coisas para mim quando estamos com a família e rodeados por outras pessoas, e sempre diz em um tom condescendente que simplesmente grita, eu sei mais do que você. Não só isso, há algumas outras coisas que as pessoas podem achar pouco convencionais no meu estilo de vida. Deixei claro que nunca vou me casar embora minha família tenha tentado me fazer pelo menos considerar essa opção. Fui muito firme e disse às pessoas que não estou interessado em casamento. Não tenho nada contra pessoas que se casam, simplesmente não é para mim. Tenho uma filha de 5 anos que adotei quando ela era apenas um bebê. Tenho certeza de que ter um marido provavelmente tornaria as coisas mais fáceis para mim, mas não quero e não preciso de um. Estou muito feliz com minha vida e tive alguns relacionamentos, mas nenhum deles foi sério e deixei bem claro para todos com quem namorei que não estou interessado em casamento. Alguns ficaram, outros foram embora, mas meu estilo de vida não vai mudar por causa disso e não acho que a maternidade tenha algo a ver com ser casada ou não. Eu queria ser mãe e me sentia pronta para ser, por isso adotei minha filha. Porque sua mãe biológica não poderia cuidar dela depois que ela nascesse. Minha família demorou um pouco para se acostumar com a ideia, mas acabou aceitando o fato de que neste momento eles só tinham que me deixar fazer o que eu quisesse. Não havia como me impedir porque eu não ia ouvir as opiniões de ninguém e mudar minha vida por causa do que eles achavam que eu deveria fazer. Todo mundo teve que aceitar isso, exceto Emma, que ainda achava que deveria ter permissão para comentar sobre minha vida e tentar influenciar minhas decisões. Depois que adotei minha filha por meses, ela continuou me dizendo que eu precisava começar a procurar um marido porque senão minha vida ficaria muito difícil. Achei isso muito irritante e juro que teria dito algo se não fosse por meu irmão. Literalmente a única razão pela qual não disse nada a ela em nenhum momento foi por causa dele. Eu amo meu irmão e quero que ele seja feliz, então fiquei calada. Já tinha conversado com ele sobre o comportamento de Emma antes mesmo de eles estarem namorando e ele me disse que ela era assim porque não achava que houvesse algo de ofensivo nas coisas que dizia. Ela realmente se considerava uma boa samaritana e acreditava que estava fazendo bem dando conselhos às pessoas. Toda vez que eu ficava irritada dizia ao João que iria explodir em algum momento e ele implorava para eu não dizer nada a ela porque isso a magoaria. Aparentemente ela era muito sensível e delicada sobre essas coisas e ele não queria nenhum drama. E quando digo que ele implorava, é exatamente isso que ele fazia. Ele literalmente começava a chorar e eu não suporto isso. Não sou o tipo de pessoa que gosta de ouvir as pessoas chorarem e definitivamente não gosto de ser a razão pela qual elas estão chorando. Então ele começava a me manipular emocionalmente para me manter quieta e eu simplesmente tinha que deixar Emma escapar impune de todas as besteiras que ela dizia. Isso continuou por anos até alguns meses atrás quando eles pararam de falar comigo do nada sem motivo aparente. Descobri o verdadeiro motivo pelo qual eles pararam de falar comigo mais tarde e chegarei a isso em breve, mas primeiro vou contar um pouco sobre como os deixei morar comigo quando o negócio deles faliu há 2 anos. Ambos largaram seus empregos há cerca de 2 anos para abrir um negócio próprio. Eu não achei que fosse uma boa ideia porque eles só tinham trabalhado por alguns anos e definitivamente não tinham economias suficientes, então tentei avisar o João sobre isso. Mas ele me disse que eles eram os especialistas em negócios, então sabiam o que estavam fazendo e estavam cientes de que não tinham economias suficientes, mas tinham certeza de que seriam capazes de recuperar o dinheiro em pouco tempo. Então, não estavam preocupados em investir todas as suas economias ou a quantia limitada que tinham em seus negócios. Ele descartou meu conselho porque ele e sua esposa estavam super confiantes, mas é claro que o que eu os avisei acabou acontecendo. Eles começaram uma empresa de organização de eventos, mas mal tinham conexões ou capital e todos sabem que em um setor como esse você precisa de conexões para sobreviver ou vai à falência em pouco tempo. Eles não deram ouvidos ao meu conselho muito prático e acreditaram que sabiam tudo o que precisavam saber, então seguiram em frente apesar dos meus vários avisos e levaram seus negócios à ruína nos primeiros meses. Quando perceberam que não
não ia dar certo apareceram na minha porta implorando para ajudá-los e deixá-los morar comigo porque não conseguiriam pagar o aluguel e no ritmo em que os negócios estavam indo era muito improvável que conseguissem recuperar o dinheiro que investiram no negócio. Tão cedo, eles também tiveram que devolver o dinheiro que pegaram emprestado de seus amigos para abrir o negócio porque evidentemente isso não ia dar certo. Foi uma fase muito triste, eles tiveram que fechar a loja e fazer muitos sacrifícios. Eu queria estar lá para o meu irmão, então disse a eles que poderiam morar comigo porque sabia que eles não poderiam pagar aluguel na época. Eles ficaram muito gratos por isso e Emma teve seu melhor comportamento durante os 6 meses que morou comigo. Ela sabia que eu estava fazendo um favor a ela apesar da maneira como ela se comportou comigo no passado. Então não fez nenhum comentário ou observação fora de lugar pelos próximos 6 meses. Por volta de 4 meses João me pediu para falar com um amigo meu e conseguir um emprego para ele em um lugar decente porque ele estava cansado de trabalhar na mesma empresa antiga. Ele teve que voltar ao antigo emprego quando percebeu que o negócio não iria funcionar e Emma teve que fazer o mesmo. Mas pelo menos ela estava feliz quando estava trabalhando. Ela não tinha nenhuma queixa como tal. Mas ele não gostava da empresa para a qual estava trabalhando e me pediu para fazer algumas ligações, arranjar algo para ele já que ele sabia que eu estava em contato com muitos figurões. Decidi fazer isso por ele e falei com um amigo meu que dirigia sua própria marca de moda e pedi a ele que contratasse meu irmão já que eles já estavam procurando alguém para assumir o departamento de contabilidade. E ele fez isso. Pelo que fiquei grata porque meu irmão não tinha o número necessário de anos de experiência para o trabalho, mas meu amigo fez isso como um favor para mim. Ótimo trabalho, decente e com ótimo salário. Em 2 meses eles se mudaram da minha casa e voltaram a morar sozinhos. João me prometeu que nunca esqueceria o que eu fiz por ele porque isso era importante, mas aparentemente isso não era real porque ele parecia já ter esquecido o que eu tinha feito por ele. Pelo menos meu irmão levou 1 ano para esquecer, mas Emma praticamente esqueceu no segundo em que se mudou da minha casa. Ela voltou a fazer comentários estranhos sobre mim e a ser condescendente porque agora não precisava mais de mim já que seu marido estava trabalhando em um ótimo lugar e ganhando muito. Então não havia necessidade de ela me bajular e se comportar bem comigo. Então ela parou. Eu deveria ter sabido que tipo de cobra ela realmente era e nunca ter ajudado, mas não poderia ter feito isso com meu irmão. Eu poderia facilmente ter destruído a ilusão deles de serem importantes de repente só porque meu irmão estava trabalhando em uma boa posição dizendo a ela que fui eu quem conseguiu o emprego para ele ou ele ainda estaria dependendo de mim. Mas não fiz isso porque não queria magoar o João e honestamente, sou muito velha para esse tipo de drama estúpido e mesquinho. Ela voltou a dizer coisas estranhas sobre mim e eu voltei a tentar ignorá-la. Ela era tão ingrata que eu queria dar um tapa na cara dela ou pelo menos dizer o que eu pensava dela. Mas toda vez que eu começava a ficar irritada João vinha para o meu lado e tentava me acalmar. Era muito difícil para mim estar nessa posição e não sei como mantive a calma por tanto tempo. Então, há quase 1 ano tive uma pequena discussão com Emma. Estávamos na casa da minha mãe para comemorar o aniversário dela e como em todos os outros eventos familiares eu tinha levado minha filha comigo. Ela estava brincando e andando pela sala e então se aproximou de Emma. Emma começou a brincar com ela e eu estava bem com isso até aquele momento. Mas então sem motivo real ela começou a pedir à minha filha que me dissesse para procurar um pai para ela porque ela precisaria de um quando crescesse. Minha filha apenas parecia muito confusa e não sabia o que dizer. E eu fiquei muito chateada porque tudo bem quando ela diz coisas estranhas assim para mim porque sou adulta e a única razão pela qual não digo nada a ela é que não quero me envolver em sua mesquinharia. Mas ela não pode dizer coisas assim para minha filha porque isso é simplesmente estúpido e ridículo. Fiquei muito brava e antes que João pudesse me acalmar caminhei até ela e disse para ela manter a boca fechada e não falar com minha filha daquela maneira. Eu já estava cansada dela dizer coisas estranhas assim para mim. Ela não ia envolver minha filha nisso. Definitivamente eu tinha um tom de voz alterado e não me importo com isso. Ela meio que mereceu e eu já aguentava essas bobagens há anos. Acho que o que fiz foi necessário porque depois disso ela parou de falar comigo completamente e essa foi uma mudança muito bem-vinda honestamente. Ela não me cumprimentava nem falava comigo a menos que a situação exigisse. Se houvesse alguma maneira de evitar interagir comigo ela faria isso. Eu estava de boa com isso. Embora João estivesse muito chateado por não estarmos nos falando, ele tentou me dizer para me reconciliar com Emma. Mas eu não ia fazer isso. Ela me ofendeu e me desrespeitou muitas vezes para eu sequer considerar isso. Então eu disse a ele que não ia acontecer e ele ficou chateado por um tempo por nós duas não estarmos mais nos falando. Mas eu estava de boa com isso. Ela era ingrata aqui. Eu a deixei morar na minha casa por 6 meses quando as coisas estavam ruins para eles e ainda assim ela não teve a cortesia de ser respeitosa e consciente disso. Então ela poderia continuar a não falar comigo se era isso que ela queria. Isso só me mostrou que tipo de pessoa ela era. A única pessoa que se importava se tínhamos um relacionamento ou não era o João e eu disse a ele que deixei muitas coisas de lado por causa dele. Mas naquele dia ela não tinha o direito de arrastar minha filha para isso. Continuei a falar com meu irmão porque não tinha nada contra ele nem ele contra mim. Mas então alguns dias atrás minha mãe me ligou para me perguntar o que eu ia vestir para a festa de inauguração da casa do meu irmão. Eu não tinha ideia do que ela estava falando porque não havia recebido nenhum convite para tal festa. Então ela me disse que João e Emma haviam comprado uma casa nova há apenas uma semana e que foi nesse dia que eles enviaram os convites também. Eles provavelmente disseram a todos para não me contarem sobre isso.
Mas minha mãe não recebeu o memorando e acabou me falando sobre isso porque eu não tinha absolutamente nenhuma ideia de que isso estava acontecendo e fiquei muito ofendida por não ter sido convidada porque só para refrescar sua memória e não soar repetitiva. Eu literalmente deixei essas pessoas morarem na minha casa, sob o meu teto, e usar todas as minhas instalações de graça por 6 meses. O mínimo que eles poderiam ter feito era me convidar para a festa de inauguração da casa. Eu até consegui para o meu irmão o cargo em que ele está trabalhando agora e é assim que ele conseguiu comprar aquela casa, por causa do dinheiro do emprego que eu consegui para ele. Achei isso muito desrespeitoso e liguei para meu irmão imediatamente para falar com ele sobre isso. Quando liguei para João e o confrontei, ele nem hesitou em me dizer que eu não fui convidada de propósito porque Emma aparentemente me baniu da nova casa deles porque ela não se dava bem comigo. Ela não queria que eu participasse de nenhum de seus eventos especiais e isso incluiria a festa de inauguração da casa. E não só isso, eu nunca seria convidada para nenhum de seus eventos no futuro a menos que eu decidisse me desculpa. Eu não seria convidada para suas festas de aniversário, seus aniversários ou qualquer outra coisa. Eu simplesmente não conseguia entender como ele podia dizer tudo isso para mim sem nem mesmo um pingo de remorso em sua voz. Ele nem parecia se sentir culpado por isso e estava apenas me dizendo muito casualmente como se fosse muito normal e eu devesse estar bem com isso. Eu nem me preocupei em responder ao que ele estava dizendo. Eu disse a ele muito claramente que não iria me desculpar com sua esposa não importa o que acontecesse. Ela foi quem me desrespeitou, não apenas algumas vezes, mas todas as vezes que teve a chance. Eu sempre deixei passar porque não queria magoá-lo ou causar drama entre nós, mas isso já era demais. Fiquei muito ofendida e magoada. Então pensei sobre isso por uma semana e no dia da festa decidi invadir a festa de inauguração da casa deles e realmente me vingar. Desta vez foi mesquinho e muito maldoso da minha parte, mas achei que era necessário na época porque eles estavam virando as pessoas contra mim. Caso contrário, ninguém da minha família teria guardado um segredo tão grande de mim. A menos que eles tivessem dito às pessoas categoricamente para não me contarem sobre isso. E para isso eles obviamente tiveram que me pintar como a vilã porque eu era muito querida pelos meus parentes e eles os manipularam contra mim. Então, chegou o dia e apareci na casa nova deles depois de obter o endereço da minha mãe e me certifiquei de chegar em um momento em que sabia que todos os convidados estariam presentes. Todo mundo ficou muito chocado ao me ver porque eles sabiam que eu não tinha sido convidada e isso só confirmou minhas dúvidas de que eles estavam fazendo as pessoas acreditarem que eu era vilã aqui, mas eu vim com provas da ingratidão deles para comigo. Eu imprimi os e-mails que foram trocados entre meu amigo e eu, que foi como consegui o emprego que meu irmão tem agora, e como mantive um segredo por tanto tempo, mas ele ainda não se preocupou em ensinar sua esposa a não me desrespeitar. Você não morde a mão que te alimenta. Isso é apenas bom senso. Assim que cheguei lá, chamei a atenção para mim e comecei a contar a todos sobre como eles moraram comigo por 6 meses quando o negócio deles faliu e como eu consegui um emprego melhor para o meu irmão do que ele tinha antes para que ele pudesse ganhar mais e ter melhores horários. Mas apesar disso, Emma continuou a me desrespeitar e fazer o possível para ser condescendente comigo, mas eu mantive minha boca fechada porque não queria magoar meu irmão e causar uma briga entre nós porque pensei que eu era igualmente importante para ele. Mas como esse não era o caso, não achei necessário guardar seus segredos, então revelei tudo o que sabia e todos pareciam chocados. Emma parecia mais chateada com tudo isso. Ela se virou para João imediatamente e perguntou se o que eu estava dizendo era verdade, embora não houvesse necessidade disso porque eu já tinha as impressões dos e-mails para provar que realmente era. Mas quando João confirmou que isso realmente aconteceu, ela ficou muito chateada e começou a chorar. Ela disse a todos que a festa havia acabado e então subiu as escadas, e João a seguiu. Depois disso eu não tinha nada para fazer, então fui embora e não respondi a ninguém depois disso. Na manhã seguinte minha mãe me ligou e me disse que o que eu fiz na festa era completamente inaceitável e que eu precisava me desculpar com a família porque meu comportamento era cruel. Até João me mandou uma mensagem dizendo que não queria mais falar comigo por causa do que eu tinha feito porque agora Emma estava muito chateada com o que aconteceu na noite anterior e eu tinha arruinado o primeiro dia da nova vida deles. Sinto que estou sendo difamada por me defender, mas também não sei se foi a decisão certa invadir a festa deles. Como estou recebendo muito ódio por isso, pensei em perguntar às pessoas o que elas pensam sobre isso. Então, eu fui a errada por expor eles assim? Atualização. Já se passaram 2 semanas e ninguém da minha família fala comigo. Meus pais não falam mais comigo, nem meu irmão e todos os outros começaram a me ignorar também. Mas pelo menos vocês não acham que eu estava errada por fazer o que fiz. Isso significa muito porque sei que vocês estão falando de um ponto de vista objetivo e não são tendenciosos como minha família. Não posso acreditar que fiz tantas coisas por tantas pessoas na família e é isso que recebo em troca. Acho que isso explica muito o comportamento do meu irmão. Não é à toa que ele é assim, porque olhe para as pessoas ao seu redor. Ninguém é grato pelas coisas que fiz por eles e estão tentando me fazer parecer a vilã só porque não estava mais disposta a tolerar o desrespeito. Brilhantemente jogado. Devo dizer que Emma está recebendo toda a simpatia e está aproveitando tudo. Isso é certeza. Ainda há algumas pessoas que estão do meu lado felizmente me informaram que Emma está exagerando os eventos daquela noite para me fazer parecer ainda pior e está me fazendo passar por algum tipo de sociopata. Quero dizer, onde isso vai parar? É simplesmente nojento e patético e estou feliz por ter escolhido não me desculpar e cortar todos os laços com eles. Estou melhor sem eles e minha filha também.
Atualização 2. Isso aconteceu depois de quase um mês sem contato com minha família. Minha filha continua me perguntando quando ela vai encontrar o tio e os avós, mas é tão triste, não tenho nada a dizer a ela. Acho que ela é a única pessoa que está sendo afetada por isso porque todo mundo tem sido muito maduro sobre tudo isso. Nenhum dos meus amigos me perguntou nada sobre isso e eles estão respeitando meu espaço. Tem sido difícil para mim lidar com isso também porque eu estava tão acostumada a falar com João todo fim de semana e sair com meus pais com frequência, mas agora tudo isso acabou. Eles nem se esforçaram para falar comigo. Foi aniversário da minha filha há 2 dias e eles nem a desejaram feliz aniversário. Sei que fui eu quem escolhi cortá-los, mas o mínimo que eles poderiam ter feito era desejar feliz aniversário à minha filha. Ela ficou muito confusa porque era seu aniversário e ninguém da família dela se importou em aparecer na festa dela, já que eram apenas alguns amigos da escola e alguns colegas de trabalho e amigos com seus filhos que compareceram à festa, mas não o tio dela, que sempre foi a alma de todas as festas de aniversário que ela teve até agora. Eu provavelmente não deveria me importar com essas coisas, mas elas importam e eu me senti muito mal, mas tudo bem, acho que vou superar isso com o tempo. Pelo menos este incidente com minha família revelou a verdadeira face de todos e agora eu sei exatamente onde eu estou com eles. Atualização 3. Já se passaram quase 2 anos desde que postei aqui, só pensei em compartilhar com vocês o fato de que João recentemente entrou em contato comigo porque Emma está grávida. Eu disse a ele que tentaria comparecer à festa de anúncio da gravidez em algumas semanas. Não conversamos muito nos últimos 2 anos e nem tenho mantido contato com minha família. Tenho trabalhado muito, então sou grata por isso. Eu quase superei tudo isso e desisti de qualquer esperança de me reconciliar com eles. Mas o que aconteceu naquela época é passado agora, acho. Posso comparecer à festa apenas para fazer as pazes com meu passado. Sei que meu irmão e eu podemos nunca mais ter o mesmo relacionamento, mas vale a pena tentar, eu acho. E mesmo que algo ruim aconteça, pelo menos saberei que não devo esperar que as pessoas mudem. De qualquer forma, meu ponto é que eu posso dar uma chance a isso. Ele também mencionou que Emma foi quem achou que seria uma boa ideia me convidar, então acho que até eles querem consertar as coisas comigo novamente.